Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Não vou contar nenhuma história, eu vou mostrar uma aqui depois, mas não vou contar. Eu achei importante fazer esse vídeo porque eu tô iniciando o meu canal, né? E antes de continuar também eu quero pedir, se você puder, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante, não só a mim, mas também a pessoas que querem estar mais próximas dessas discussões, né, e desse tipo de literatura e algumas sugestões que eu vou trazer aqui. Bom, o que eu queria falar, né, o que eu quero falar na verdade, é sobre a questão que muitas vezes as pessoas vêm e me perguntam: Ah, Jéssica, tu pode me sugerir uma história? Porque eu quero trabalhar gênero com as crianças, porque eu quero trabalhar a questão do menino poder brincar de boneca. Bom, então eu já quero destacar aqui que essas questões não são questões que a gente tem que ver como se fosse uma disciplina, alguma coisa que a gente tivesse que dar conta na escola, né? Essas questões de gênero, de desigualdade, sexualidade, tudo isso a gente não tem que ver de um modo didatizado, mas sim algo que perpassa toda a nossa prática, desde o momento que a gente planeja, desde a nossa concepção de criança, de infância, de educação, os materiais que a gente seleciona, como a gente fala com as crianças, como que a gente fala com as famílias das crianças, né? Então tudo isso envolve abordar e contemplar esses tensionamentos e essas discussões sobre esses temas mais sensíveis, digamos assim. Né? E até porque assim não tem como a gente dizer, eu vou levar o debate de gênero para a escola. Não, o gênero e até mesmo as desigualdades, as violências, elas já estão na escola, né? Então cabe a nós estar atento e atenta a não tomar atitudes que reforcem isso, né, ainda mais, ou que naturalizem isso ainda mais, e que possam tensionar de algum modo com as crianças algumas lógicas binárias e preconceituosas que a gente tem aí, né, em nossa sociedade, tá? Mas então assim, outro ponto que eu quero destacar, não é uma história que eu vou contar que vai dar conta de abordar com as crianças as questões das desigualdades, né? Não é uma proposta que eu realizar que vai dar conta. Esse é um processo que envolve, como eu falei, todos esses detalhes, envolve a continuidade, envolve até mesmo a proposta pedagógica de toda a escola. Tá? Então, assim, a literatura, os livros que eu trago aqui, as histórias que eu trago, elas não servem para trabalhar alguma coisa com as crianças, tá? Eu trago porque eu quero mostrar que existem histórias que abordam essas questões, que contemplam essas questões em suas narrativas e que elas por si próprias, são capazes de fazer a gente pensar e refletir sobre algumas dessas questões. Mas não que eu vou contar e depois eu vou lá perguntar para a criança o que ela achou daquela história, ou o que ela entendeu daquela história, ou vou ir com um discurso moralizante. Olha só, vocês viram? Meninos podem brincar de boneca sim. Meninas podem. Não, a gente vai conversando com as crianças conforme elas vão falando com a gente, né? Se elas fazem alguma afirmação, eu vi tal coisa na história, a gente lança algum questionamento, mas por que que tu pensa assim? O que que te levou a pensar isso? Né? Qual parte da história que tu que fez com que tu pensasse dessa forma e o que tu acha disso, né? Então, nosso papel é mais de mediar, né? E sustentar, assim, esse diálogo, esse pensamento das crianças para elas terem condições de complexificar mais os seus entendimentos acerca das relações, das suas ações, dessas lógicas binárias que a gente tem na nossa sociedade, tá certo? Mas, enfim, as histórias que eu trago aqui são histórias que eu acredito que têm esse potencial, mas não que vocês vão usar para trabalhar alguma coisa, tá certo? Então, outro ponto que eu quero discutir aqui com vocês é em relação à escolha, né, dessas histórias. Muitas vezes a gente pensa que para abordar essas questões as histórias precisam discutir de uma forma muito explícita, né, essas questões. Mas, se a gente quer abordar as desigualdades,
né, essas questões de gênero com as crianças também envolve a escolha dos livros. Não necessariamente ele vai abordar algum tema de maneira específica, mas a partir das suas ilustrações, do seu enredo, ele vai subvertendo algumas lógicas binárias. Por exemplo, a gente tem que refletir como que aparecem as famílias nessas histórias que a gente seleciona. Né? Será que as mulheres aparecem sempre exercendo o cuidado com as crianças e os homens sempre trabalhando fora? Né? Como é que é? Será que nas histórias que a gente seleciona as mulheres sempre têm empregos ou tarefas que são consideradas mais femininas? Como é que é tudo isso nessas histórias? Tá? Será que nas ilustrações as meninas que aparecem estão sempre de vestidinho, um vestido cor-de-rosa? Será que os meninos estão sempre de azul? Com o que eles estão brincando? Né? Então a gente tem que analisar não só a parte escrita, mas também as ilustrações, né? Porque elas também são um modo de comunicar, elas também transmitem uma mensagem, uma ideia. Então a gente também tem que ficar muito atenta a isso, tá certo? Então, uma história que eu quero sugerir para vocês aqui hoje, que não é uma história que aborda especificamente as questões de gênero, as desigualdades, mas é uma história que eu acredito que ofereça ferramentas para a gente pensar sobre como lidar com as questões dos sentimentos. Tá? Então eu tenho aqui no canal contado a história Ilha das Lágrimas, né, que fala assim justamente dessa questão de que menino pode chorar, de que homem pode chorar, que a gente chora por diferentes motivos, por diferentes emoções, mas essa história que eu vou sugerir aqui hoje, ela não aborda isso de uma maneira tão explícita, mas através das suas ilustrações, do seu enredo, ela nos oferece essas ferramentas para a gente pensar como será que a gente pode lidar com os nossos sentimentos, sobretudo as crianças, né, e também os meninos, que muitas vezes eles acabam se sentindo à vontade para demonstrar fragilidade ou certos sentimentos. E este livro que eu falo é o livro Hoje. Ele foi escrito pela Eva Montanari, ela é italiana, ele foi traduzido aqui para o Brasil. E ele fala justamente disso, assim, ele apresenta as pessoas sentindo determinadas coisas de uma maneira, assim, não tão explícita. Por exemplo, a menina, ela acorda com vontade de chorar. E ela começa a chorar, chorar muito, e daí a partir das ilustrações, este livro ele nos convida assim a um imaginário, a pensar possibilidades de como lidar com os sentimentos, porque essa menina ela chora muito e depois na próxima cena aparece muitas flores crescendo ao redor dela, como se as lágrimas dela tivessem regado as flores, né? Ou a menina que ela acorda com uma dor de estômago e na outra cena aparecendo um monte de borboletas, né, da boca dela. Então, ele nos convida muito a imaginar e a pensar em possibilidades de como lidar com os sentimentos. Bom, quando eu tô triste, eu tenho vontade de chorar, mas o que pode acontecer depois disso? Né? E o nome da história também fala hoje. Então, ela fala muito dessa questão de focar no hoje, que hoje é mais um dia que tudo pode acontecer. Tá? Então, este livro, eu acredito que a gente, quando trabalha numa perspectiva de uma educação não binária, numa educação não sexista, uma educação não machista, este livro, ele pode ser contemplado e escolhido nas nossas práticas, né? Ele não traz aquela coisa óbvia, mas ele nos convida muito a pensar sobre sentimentos e a como lidar com esses sentimentos. E também, além disso, ele tem páginas que podem ser vistas na vertical, a última página dele abre. Eu vou mostrar aqui um pedacinho para vocês. Então, ele realmente ele é muito surpreendente e muito encantador, né? Aqui é a última página dele. Ele abre, mas é isso, assim. Então, essa é uma dica que eu dou. Quem quiser conhecer mais sobre este livro ou até mesmo adquirir, aqui embaixo na descrição eu tô deixando um link onde vocês podem encontrar ele, tá
tá certo? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com algumas reflexões, alguns tensionamentos e também trazido para vocês uma história que talvez vocês não conhecessem ainda e que tem esse potencial, tá certo? Muito obrigada e até mais!